Para abrir os debates e passar a palavra para o nosso presidente da mesa, eu me sinto obrigada, já que a gente não teve uma cerimonialista aqui, para fomentar esses debates, falar para vocês o seguinte: o professor Tércio, além de ser um gigante do direito e da filosofia, ele foi procurador da Fazenda Nacional, foi presidente do departamento jurídico de multinacionais como a Siemens, teve como orientador dele Miguel Reale. Em 1974, ele completou o pós-doutorado dele em Filosofia do Direito. Ele é professor do curso de pós-graduação da PUC de São Paulo, professor do Departamento de Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da USP, autor de 16 livros, mais de 150 artigos publicados e dezenas de prefácios. Aqui na mesa, também conosco, o professor Aurélio Vander Bastos, doutor em Ciência Política, decano da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, professor da FGV e autor de diversas obras. E presidindo o Fórum Permanente, apresentado aqui pela primeira vez na nossa primeira reunião, mas que vai dar sequência a muitas outras, professor Vicente de Paulo Barreto, pós-doutor pela Maison des Sciences de l'Homme, Paris, livre docente em Filosofia pela PUC do Rio de Janeiro, graduado em Direito pela Universidade da Guanabara, professor doutor do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estácio de Sá, da Unicinos, autor de diversas obras e artigos publicados e orientador de muitos magistrados deste tribunal. Então, antes de iniciar os debates, eu vou deixar aqui a primeira pergunta do professor doutor André Gustavo Correia de Andrade, que é o nosso diretor-geral, e que quer abrir os debates assim que o professor Vicente Barreto o autorizar. Como é que vai fazer essa pergunta aqui? Aqui online. Quais os fundamentos da pena no Estado democrático de direito? Eu aproveito para deixar uma indagação a ambos os professores e, em especial, para o professor Dr. Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Dentro da minha linha de pesquisa de doutorado, que tratou do tema discurso de ódio, a justificativa no estágio atual do direito para a punição dos chamados delitos de opinião, para os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, para o desacato, enfim, para outras manifestações discursivas, como é o caso do discurso de ódio? Bom, ele não me ouviu, mas... Exatamente. Eu acho que já está respondido. Eu praticamente toquei nesse assunto, não? Olhando no ângulo da justiça, apenas para ser breve, não? Com essa dualidade estrutural, temes de que os delitos contra a honra, difamação, inclusive essa fórmula que hoje em dia está na imprensa, está sendo discutida, está todo mundo falando, não? De você entrar nesse terreno da opinião, não? A base para você entender o sentimento ferido é temes, é a estrutura da vingança. A resistência a isso é a outra, é a de quer. O que a gente percebe manifestando-se nas disputas ideológicas ou não ideológicas a respeito desse assunto, em relação ao Supremo Tribunal Federal, ao seu presidente, a defesa da instituição, você percebe nitidamente, acho que agora os que me ouviram percebem a presença das duas estruturas brigando entre si. Qual seria o fundamento para a gente pôr limites a isso? Temes, não? Isso é honra, é prestígio, é instituição. Esse é o lado do Temes, é forte em termos de justiça.
O outro lado, somos todos iguais, todo mundo tem que se defender igual, não tem privilégio nenhum, não, instituição que se dane, não é a instituição que está sendo agredida, são os próprios ministros. O ministro é um ser comum igual a qualquer outro, enfim, ele que vai se defender como qualquer um do povo. Isso é de quê? Isso é de quê? Como resolver esse conflito? Talvez, cinicamente, Kelsen, que na teoria pura do direito, na introdução, disse com todas as letras: eu não estou escrevendo uma teoria de direito positivo. Pode ser usada até para o direito positivo. Kelsen tentou entrar nesse âmago com a maior neutralidade possível. E lá pelas tantas, quando ele toca no tema, como é que eu separo o castigo das outras sanções? Como se separa a pena civil da simples indenização? O que é a multa? E qual é a diferença entre a pena, castigo penal, e a pena civil? A resposta aparentemente cínica dele foi assim: depende da lei. Infelizmente é por aí que a gente vai. Ou seja, é dificílimo você ter uma resposta final em termos de justiça. E aí você se conforma com a última decisão do juiz, do tribunal. A ideia de que você tem que ter uma instância que decida finalmente, isso é de quê? Tem que parar. Só que a outra fica cutucando e não deixa parar. Não estou satisfeito. Não fica satisfeita. Bem, nós vamos abrir agora para as perguntas. O desembargador Abel Gomes, por favor. Então, bom dia ainda a todos, né? Professor, cumprimentando pela palestra, e se o senhor me permite, eu poderia acrescentar duas coisas do dia a dia de um juiz ou de um militante aí na área jurídica, também do lado da defesa, eu fui defensor público, em cima exatamente de tudo que o senhor falou. É coisa rápida. Eu fui defensor público, e como defensor público, na primeira metade da década de 90, fiz 2 júris, eu atuava em júri, na cidade de Itaboraí, uma comunidade pequena, onde os laços são até mais fortes, né, do que nas comunidades grandes, e consegui emplacar 2 teses de legítima defesa da honra. Isso na primeira década de 90. E o que a gente sentia na votação daqueles jurados, obviamente eles não motivam, mas a gente sente nas expressões, etc. e tal, e depois no que se comenta depois, é exatamente esse sentido de solidariedade com, no caso ali, os acusados pelas circunstâncias em que ocorreram aquelas mortes, muito semelhantes àquela que o senhor falou, questões de adultério, questões ligadas à traição, né, por parte de quem foi morto, o amante da mulher. Então, isso na primeira metade da década de 90. Eu não sei se hoje isso ainda acontece, eu não duvido nada. Eu estava pensando em 60. Uma outra observação interessante é que há no artigo 59 também do Código Penal, na questão do comportamento da vítima, como uma das circunstâncias de medir a pena que é aplicada ao criminoso, e que a gente vê que usa exatamente a própria vítima, o quanto ela contribuiu para que também o crime acontecesse. Então, quer dizer, um exemplo de né, de mensuração, mas tomando o lado da vítima como exemplo. E, finalmente, uma indagação, se o senhor pudesse comentar, na questão da quantificação como algo estático, no sentido de justiça, no que diz respeito ao que hoje a gente vê muito comumente falar em direito penal, que é a questão que seria uma forma de securitização da prática do crime, em que determinados crimes, normalmente crimes ou do direito penal econômico, ou até muito mais na área ambiental, fazem com que a pessoa procure se assegurar, às vezes criando seguros, para arriscar um determinado empreendimento que ele, de certa forma, sabe das grandes possibilidades de dano à comunidade e, no final,
Se não der certo, ele utiliza o seguro, indeniza todo mundo, estatiza ou formaliza a justiça em relação ao dano que ele causou, mas, de certa forma, desde o início, ele nunca esteve comprometido com o remorso, ou com o arrependimento, ou com qualquer sentido de uma justiça mais têmis, no caso. Se o senhor pudesse... É isso mesmo? Estou no caminho certo? Isso seria um exemplo clássico disso. Acho que esse é um bom exemplo, não? E olhando com os olhos de Temis para essa situação de justiça ou injustiça, a tendência é ver esse tipo de comportamento como uma espécie de comportamento cínico, não? Uma brutal indiferença em relação ao que acontece mesmo, não? Que é um pouco essa defesa que normalmente a gente encontra, em termos de argumentação, como formal. É uma espécie de formalismo, eu pago, estou livre, não? E que gera, do outro lado, resposta, do outro lado é o lado Temis, gera resposta do tipo excesso de forma, abuso de forma, não? Esses conceitos que estão dentro do direito mostram um pouquinho a briga das duas estruturas, não? De um lado, a forma permite, realmente, fecho, que é o problema, é todo o problema, para ir além disso, é todo o problema gerado pela responsabilidade, pelo risco, não? E quando a gente tira a ideia de culpa, que em grego, como em alemão, é a mesma palavra para pecado, não? Culpa, pecado, dívida, é a mesma palavra, não? A culpa, pecado, dívida, para nós são 3 palavras, juntas, não? Elas mostram esse lado inquantificável, por assim dizer. Como é que a gente lida com isso? Uma das formas é você tirar a responsabilidade, culpa com base na culpa, clássica no direito penal, mas que subsiste no direito civil, e que se passou no começo para o direito do trabalho e substitui por risco, não? O risco é quantificável. Só que isso gera um pouco essa sensação de atitude cínica, não? É como se você pudesse... a gente está cansado de ouvir isso. Você pudesse resolver com dinheiro, não, situações dessa gravidade. O que eu diria é que isso é um bom exemplo, um exemplo clássico para mostrar como as duas estruturas brigam e como isso torna difícil a gente dizer, afinal, o que é justiça. Bem, continuando, vamos, professor Aurélio. Eu quero, inicialmente, Vicente, ter a oportunidade de agradecer a minha participação aqui na mesa, com a sua interferência, né, a possibilidade de estar aqui ao lado do Marcelo, do Abel, a Lúcia, que tão brilhantemente conduz a isso, mas, principalmente, eu quero te lembrar a oportunidade que eu tive de encontrar nessa mesa 2 pessoas fundamentais na história da minha vida. Foi o Tércio Sampaio Ferraz e você. Então, ambos representaram papéis bastante profundos e diferenciados, né? Você na minha vida acadêmica, administrativa, até mesmo política, e o Tércio, digamos assim, se não especificamente na minha formação, na minha reversão formativa. Eu acho que ele teve um papel decisivo na orientação da minha tese de mestrado, na PUC ainda, nos anos 70, e eu fiquei muito feliz com isso. Eu queria observar que, no discurso, Tércio, da sua apresentação, me ocorre, quer dizer, em que campo do direito está esse mundo, né, das suas observações? Que, na verdade, é a mesma lógica da linguagem que eu conheci você trabalhando, não é? Só que agora com muito mais capricho, com muito mais alcance, com muito mais dimensão, e eu também, quem sabe, com muito mais capacidade de compreender, não é?
Então, eu entendi, Técio, que à medida que você vai fazendo esse discurso sobre a culpa, né, sobre o remorso, outras figuras, o incesto, o adultério, né, a violência, eu vi que você está criando ou articulando um mundo que não é o mundo do direito civil, nem o mundo do direito penal, e nem propriamente do direito processual, que não foi objeto da sua preocupação, mas você está criando um direito que eu chamaria existencial, o direito do drama humano, né? Quer dizer, o direito do drama humano diante das circunstâncias cotidianas da sua vida, né? Representado pela angústia, como você diz, livre-se de tudo, mas da angústia não, né? Então, eu fico muito, digamos assim, de ter a oportunidade de, na verdade, observar esse dado. O seu discurso é um discurso sobre o direito existencial, uma discussão que não é do cotidiano das nossas vidas, mas, quem sabe, já passa pela nossa Constituição e por tantas outras observações do cotidiano. No sentido que, eu vou te perguntar, então, o seguinte, que, no fundo, você faz uma recuperação, o encontro do mundo presente no mundo passado. Eu quero ver isso no retrovisor. Como é que você vê o presente com essa tua leitura do passado? Que presente é esse, tendo em vista esse passado que você discursa? As figuras mitológicas, as figuras de linguagem, né? Bom, eu entendi. Não? Bom, obrigado pela pergunta, né? E prazer em tê-lo aqui, depois de indo para 45, 40 e poucos anos. 45 anos já, não? Bom, e reconheço que naquela época eu tinha 45 anos menos, não? De fato, eu não tinha pouca experiência, não? Os anos vão fazendo com que a gente aprenda muito. No dia a dia, um advogado, que seja. Bom, há uma relação realmente, quando você diz recordar-se daquela época, há uma relação com aquelas primeiras preocupações de ordem linguística, o problema semântico, o problema pragmático, não? A sintaxe, de fato, com a semiótica, como a gente falava naquela época, não? E, portanto, ir a essas raízes via linguagem, não? Há uma analogia, porque eu faço algo semelhante na medida em que tento pensar justiça, olhando principalmente um fenômeno, que é o fenômeno da retribuição, que é uma das manifestações mais ostensivas do problema da justiça, como retribuir, não? Tentando descobrir ali estruturas diferentes. Eu elegi essas duas, é claro que a gente pode eleger, miticamente existem até outras, não? Sem dúvida, não? As fúrias, por exemplo, há várias figuras míticas que a gente pode trazer. Eu elegi essas duas apenas para contrastar, primeiro, duas deusas que apontam para movimentos diferentes no trato da justiça. Não acho que essa ideia de que é como estabilidade é uma ideia forte da justiça. Quer dizer, justiça é paz. E paz significa a balança está em equilíbrio. E a outra, curiosamente, toca para frente. Ela não tem fim. Não, enfim, vulgarmente, vingança atrai vingança, que atrai vingança, que atrai vingança. Realmente há uma analogia entre a tentativa de entender isso em termos linguísticos com a tentativa de trazer essas figuras míticas para examinar conceitos. Você tem razão na sua observação. Em que medida isso me faz pensar, e agora voltando para as raízes linguísticas, me faz pensar no presente? Acho importante para a gente até entender certas expressões e certas figuras atuais de uma forma a iluminar outros aspectos, não? Que são reveladores ou são inspiradores. Não? Por exemplo, uma figura antiquíssima,
que existia no direito romano e que se chamava ultor, U-L-T-O-R. Ultor era uma palavra provavelmente de origem, não sei, não se sabe bem, talvez o sânscrito, não? E que designava uma figura no direito privado romano. Não? O ultor era aquele que vinha dar apoio numa disputa contratual. Era aquele que vinha dar apoio ao acusado. Esse era o ultor, uma espécie de assistente da defesa, por assim dizer. A figura, obviamente, desapareceu. Nós não temos essa figura. A palavra desapareceu. Provavelmente, acho que ninguém aqui ouviu falar em ultor. Mas nós conhecemos a palavra insultos. O insulto deriva do ultor. E o insulto é aquele que não tem defesa. E, portanto, que agride. E a ideia do insulto, quando você começa a pensar no modo como você lida com o insulto, e aí entram, enfim, todas as ofensas à honra, que o nosso desembargador estava lembrando aqui, de novo, enfim, mostra um terreno com o qual a gente tem que lidar em termos de justiça, e a recordação do passado lança luz sobre isso. A gente começa a perceber, agora entrando no lado antropológico, etc., a gente começa a perceber coisas. Eu li do ponto de vista filosófico, estou tentando apenas entender, enfim, quem somos nós, não? Essa grande pergunta. Não? Essas figuras nos fazem entender, por exemplo, que a fórmula para você lidar com a justiça temes, a vingança, não? O seu análogo, o seu correspondente, não? É o perdão. Perdão é a fórmula para você lidar com temes. Não? E, de novo, etimologicamente, perdonare, não? Dar totalmente. Não? Ou seja, como é que você lida com um sentimento de justiça, vingança, temes, que se espalha por tudo e que exige satisfação de uma forma razoavelmente aceitável? Perdão. Só que perdão é um limite, é um extremo. Não é anistia. Anistia é outra coisa. Anistia é esquecimento. Como a gente vê repetidamente dito, não? Esquecimento não resolve nada, ao contrário, né? Você tem que perdoar, e para perdoar tem que lembrar. Né? Então, essas fórmulas que existem no nosso cotidiano, e que existem no cotidiano jurídico, não? Perdão, indulto, que vem do ultor, é a mesma palavra. Não? Indultar, são fórmulas de você lidar com a justiça temes, não? E que sempre provoca reações, como provocou aí do presidente Temer lá. Não pode, não. É difícil lidar com isso. Na lei da anticorrupção, não, existe o lado de que é forte quando diz que o corruptor, ou aquele o criminoso que seja, não, ele tem que devolver todos os benefícios que ele teve para si, não, para a sociedade. Não, eu tenho acompanhado uma grande disputa em torno dessa quantificação. Não? Recentemente tive um caso para lidar com isso, não? Acusação em cima de uma empresa que conseguiu, da presidência da República, uma medida provisória que favoreceu tributariamente todo um setor. Não? Confesso, confesso. Não? Confessou isso, um dos diretores da empresa. E daí veio o lado da quantificação, de que quanto tem que ser devolvido. O Ministério Público falou todos os benefícios. Todos de quem, cara pálida? Não?
A resposta que era exigida pelo Ministério Público é: você tem que devolver todos os benefícios de todos os participantes desse setor empresarial. E aí a empresa deu um pulo, falou: não, pera um pouquinho, eu devolvo o meu, mas o deles eu não posso devolver. Ah, mas você que foi o... Aí vem o Temis. Você foi o corruptor. Os, entre aspas, coitados se beneficiaram, mas não tem nada a ver com isso. Você tem que devolver o seu e o deles também. A disputa foi Temis de quê? Aliás, continua, porque não acabou ainda. Mas são exemplos de como isso pode trazer para o presente percepção do que está sendo discutido. Eu entendo a posição do Ministério Público. Desgraçado daquele corruptor, confesso, que, enfim, que foi atrás de um presidente da República, corrompeu, e, além do mais, trouxe esse malefício para a sociedade, um imposto que não deveria ter sido... enfim, uma fórmula tributária que não deveria ter beneficiado ninguém, deveria ter beneficiado o povo. É sempre esse lado do todo, que leva você a um incomensurável. Não, isso não tem limite, tem que pagar isso e muito mais, e se pudesse pagar mais ainda, tinha que pagar. Essa é a visão Temis da questão. A de que fala assim: não, modus in rebus, não, vamos devagar, calma, tem que quantificar, quanto vale isso, não sou responsável por tudo e tal. Enfim, eu acho que me parece que essa fórmula é interessante para você entender esse tipo de disputa que nós estamos vivendo hoje. Portanto, passado para o presente, como você quis. Bem, tem alguma pergunta da... Peraí, não estou ouvindo. Ele não está ouvindo, tem que fazer. O que seria para o senhor? Pode falar. O que seria para o senhor a questão do o que é o arrependimento dentro desse conceito de justiça, né? Obrigada. Tá. Entendi. Veja, estou lendo aqui uma frase de Nietzsche, na Genealogia da Moral. Não? Elevar e disciplinar um animal que possa fazer promessas, não está aí a tarefa paradoxal que a natureza se propôs em face do ser humano? Não está aí o verdadeiro problema do homem? Isso tem a ver com essa figura do arrependimento, enfim, você levar o sujeito a uma disciplina tal que ele reconheça os seus erros. Isso é complicadíssimo. Talvez em termos humanos seja dos sentimentos contra os quais a gente resiste muito. Confessar talvez seja uma das coisas mais difíceis. Você dizer que você está errado é dificílimo. Não? Tanto que quando aquele que o faz isso, ele é logo elogiado. Um sujeito humilde, modesto, ou uma grande figura. Você elogia. Esse é o lado positivo do arrependimento. O lado não tão positivo é essa estranha percepção Temis, vingança de justiça, em que a satisfação exige, por assim dizer, o aniquilamento do outro. Você acaba com o outro. E a confissão, baseada no arrependimento, e o pedido de remorso, e quando não tem, você fala que isso é desprezível, nem tem remorso pelo que fez. Não? No fundo, o que você quer, em termos de justiça, é que o outro se acabe. E a melhor forma de acabar é essa mesma, é arrepender-se, é voltar atrás. E é difícil fazer. Existe talvez um livro, na minha cabeça, paradigma, para mostrar isso, que se passa, acho que no século XVII, na época de Richelieu, na França.
E o autor é o Admirável Mundo Novo, Huxley. O autor é Huxley. O livro se chama Os Demônios de Loudun. É uma história verídica, muito interessante. Em Loudun, que fica na região vinícola do Sena, na França, havia um convento de freiras que, num determinado momento, ficaram endemoniadas, foram tomadas pelo demônio. E acusado foi o pároco, que era o confessor delas. Ele é acusado, talvez não só por isso foi o motivo, é o que diz o Huxley, mas porque ele era um pároco, enfim, um padre muito bem apessoado, era bonito, inteligente, e andou saindo com as filhas dos senhores de Loudun, que então acusaram o homem de um crime terrível, que era, enfim, trazer os demônios para as freiras. O livro é muito bacana, tem aspectos, entre aspas, jurídicos muito interessantes. Um dos momentos muito curiosos nesse ponto é o momento em que os inquisidores pedem o testemunho das freiras endemoniadas contra o pároco. E aí o pároco, que era um sujeito inteligente, fala assim, não. Por definição, o diabo mente. Elas estão com o diabo dentro, não pode ser testemunha. É todo um processo cheio de jogos racionais desse gênero. Mas, ao final do livro, você vai percebendo, e da história real, o último inquisidor se volta para esse pároco e fica em cima dele e fala assim, olha, eu não quero torturá-lo, mas eu quero que você confesse, é para o seu bem. Eu quero que você confesse, porque assim você se salva. E ele fala assim, mas eu não fiz nada, eu não coloquei demônio em coisa nenhuma, não vou confessar. A história é terrível. Arrancam a pele do homem, enfim, ele é maltratado, ao que se possa imaginar, e no fim, enfim, ele põe fogo, ele vai para a fogueira. E ele vai para a fogueira, sofre como o quê? Porque ele não quer se arrepender. Ele não quer confessar. E a confissão é dada para ele como uma forma dele se reintegrar, dele ser salvo. Esse é, talvez, olhando com os olhos da Diké, o jogo perverso de Temis, não? Chegar a esse ponto. Bom, mais ou menos por aí. Por favor. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Voltando à mítica, a essa metáfora de Temis, é uma relação de mãe e filha. A gente pode, a gente pode, além de entender a proximidade, poderia ser entendido como sendo uma relação de evolução, então uma relação de descendência, em que a filha de Ké vai superar e vai elevar-se à mãe e não conviver juntas. E será que no nosso Código Civil de Processo Civil, novo código, quando fala da mediação, nós já não estamos pensando muito mais, enquanto sociedade, enquanto juristas, no lado de Ké e abandonando os conceitos de Temis? Será que isso não seria um reflexo? E uma outra questão, se me permite, para aproveitar a oportunidade, a questão da balança, de Ké sustenta, o equilíbrio, será estável para o lado de quem vê, ou será apenas uma aparente estabilidade? Porque, para que haja o equilíbrio, é necessário que haja um dinamismo. A gente tem que lidar com várias forças para se chegar ao equilíbrio. Então, será que essa estabilidade não seria apenas aparente? Quer dizer, a gente estaria sujeito à justiça para atingir o seu ideal maior, não a uma estabilidade, mas sim a um equilíbrio dinâmico, o que é um pouquinho diferente, Obrigada.
Bom, a relação mãe e filha nesse mito, não, ela é vista pela maior parte dos historiadores e das mitologias e da tragédia grega, não, como um processo evolutivo, realmente. Não? A Oresteia, que é um conjunto de 3 tragédias, não, que envolve Orestes, não, que é o que mata a mãe, não, na primeira peça é quando ele mata a mãe, na segunda peça quando ele começa a ser perseguido e julgado, e na terceira é onde ele é salvo pela instituição de um grande tribunal, presidido por Minerva. E o tribunal, aliás, tinha um número par, quando colhem os votos, empata, e daí Minerva é que decide de onde, não, o voto de Minerva. É assim que aparece, não? Mas nessa trilogia, o entendimento é que haveria uma espécie de evolução, não? Da vingança, que assim começa, Orestes mata a mãe, mata o amante também, amante, não? Mata a mãe, mata o amante, e no final é julgado nessa forma. Há uma retenção, e uma redenção que o reintegra de alguma forma. Não? Portanto, de mãe para filha, isso pode ser visto como uma evolução. Não foi assim que eu apresentei o meu discurso aqui. O que eu disse é mãe e filha continuam convivendo. Não? E hora vai de um lado, hora vai para o outro. É possível uma coisa como é possível outra. Repito, mais tradicionalmente se fala em evolução. Temis vai ficando para trás, não? Da vingança para a justiça. Mas o que eu tentei lhes mostrar é que a mãe está sempre ali do lado, não? Em cima da cabeça da filha, enfim, perturbando um pouquinho. E aí vem a questão da balança. Existem poucas representações na forma de estatuárias, não? De Temis. Não? De Diké existem muitas, que a gente conhece. De Temis, não. Mostra uma mulher, mas como são estátuas quebradas, as poucas que eu andei vendo, não, parece que ela teria talvez alguma coisa nas mãos, mas não se sabe bem o que poderia ser, porque às vezes nem aparece a mão. Enfim, é uma figura feminina. Chama a atenção, primeira coisa nessa história, primeiro o fato de serem divindades femininas. São mulheres, não são... Não existem deuses da justiça, existem deusas da justiça. A ânima da justiça é feminina. A gente pode dizer um pouquinho isso. Não? E nessa relação mãe-filha, um lado forte da noção de justiça é por assim dizer, a origem do mundo, do ser humano e da sua harmonia, do modo como eles convivem. Diz a mitologia que Diké é filha de Temis, mas em alguns cantos aparece Temis, filha de Gé, a terra. Enfim, nem Temis, nem Diké estão no Olimpo, não estão lá no céu. Estão aqui na Terra, elas são telúricas, por assim dizer. A justiça é uma questão dos seres humanos. E aí a maternidade é muito forte, é uma questão forte. De que rompe um pouco com isso, mas ao mesmo tempo ela é filha. A mãe está ali presente. As interpretações variam. De um lado a balança, mas de outro lado ela tem a espada. Portanto, há um momento de violência ali. Chega um momento que ela não se aguenta, por assim dizer, e aí entra a espada. Nesse sentido, a balança que ela carrega, ela sofre os problemas do desequilíbrio. A balança balança, por assim dizer. Aliás, a balança balança quando a gente mexe na balança com os pesos.
mexer com a balança, fazer com que a balança se movimente, não? Em grego é axien, de onde vem axio, valor. Não? Nesse axie, nesse mexer com a balança, de fato, ali tem um certo dinamismo. O que eu quis dizer, no entanto, é que, como diziam os romanos, a justiça é alcançada com a balança, quando a balança está em equilíbrio. Não? E quando é que a balança está em equilíbrio? Agora, olhando para a balança dos romanos, ao contrário da grega Dike, da justiça romana, ela tinha o fiel, aquela flecha. Não? E os romanos diziam que a balança estava em equilíbrio quando o fiel estava reto de cima a baixo, ou de baixo a cima. De recto, de onde veio a palavra direito. Em latim é jus, não? Os povos, os neolatinos que inventaram essa palavra. Mas ela tem uma origem vulgar, na balança, o que mostra para a ideia de equilíbrio, que é uma ideia tão forte que a balança romana está na mão da deusa Justiça, que a segura com as duas mãos. Ela segura assim, não como a Dike na mão esquerda, que é a mão fraca, não? E a espada forte na direita. A romana não tem espada, ela segura para dar mais equilíbrio. E nesse sentido é que eu disse que o grande alvo da justiça, olhando para Dike, é chegar a esse equilíbrio. Ok, até chegar lá, as coisas balançam. Tem uma certa dinâmica, mas o alvo é parar. E por isso que, nesse ângulo, justiça se torna, em muitas teorias, ideal, alguma coisa a atingir. Ok, existe um movimento aí dentro. Até chegar lá, você balança os valores, axie, movimenta. Não? Aí entra todo o problema de uma teoria dos valores e da justiça como valor. E, portanto, existe um certo dinamismo, mas o alvo é chegar a um momento estático, enquanto que Temis não tem esse lado. Não, a vingança não para. Não, vingança atrai vingança indeterminadamente. Não existe decadência, não existe prescrição, não existe res judicata. Isso são figuras da Dike. E essas figuras aspiram um equilíbrio estático, em último momento. Por aí. Uma última pergunta aqui do professor Marcelo Ciotola. Professor Tércio, eu confesso que eu vim para cá com a ideia de que justiça não é vingança. E o senhor apresentou um outro lado da questão, não é? A justiça de quer e a justiça vingança. Se eu entendi bem, a justiça como gênero que abrangeria duas espécies, a princípio. Fazer isso, sim. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor num sentido um pouco diferente. Há um livro de Carlos Santiago Nino intitulado Um País à Margem da Lei, em que Nino diz que um traço do caráter nacional, argentino no caso, é a anomia. E eu pergunto para o senhor, quer dizer, por mais que essa discussão do caráter nacional tenha um traço metafísico e também por mais que haja uma mutabilidade do caráter nacional, quando se admite um caráter nacional, eu perguntaria se contra a anomia, que me parece também um traço do nosso caráter nacional, é possível defender uma ética da punição. Punição. Entendida a punição num sentido amplo, não só a pena, mas também as sanções de âmbito civil, etc. Enfim, se uma ética da punição não seria necessária contra a anomia, que, segundo, inclusive, Santiago Nino, é um dos traços, é um dos elementos que levam a Argentina a ser um país subdesenvolvido, etc. Bom, mantendo a perspectiva das duas deusas, Temis e Dike, talvez a gente pudesse olhar desse modo, não? Aristóteles, quando
lida com o tema da justiça, no livro 5º da Ética, não? Ele faz uma aproximação, não, de nomos, de onde vem, a contrário senso, a anomia, não? A falta do nomos, da lex, da regra, seja o que for, não? Ele faz uma aproximação do nomos com o numisma, com a moeda. E daí ele vai para o juiz, dicastes. Não? Ou seja, o Aristóteles tenta nos dizer que o nomos, a regra, pela sua proximidade com o numisma, com a moeda, ele pode ser quantificável. E esse foi o grande esforço dele, falando na proporcionalidade da justiça, que é uma quantificação na cabeça dele à época, com base na geometria. Não? Então, eu tenho as famosas duas fórmulas, a justiça comutativa ou diotórtica, né? Comutativa, ou que corrige, corretora, e a outra que é distributiva, que leva em consideração as pessoas, a sua honra, não? Enfim, as duas grandes fórmulas. Não? E ele fala também da justiça no seu sentido geral, cósmica. Ele não fala em Temis, mas talvez pudesse pensar nesse sentido. Bom, diante da sua pergunta, e olhando desse ângulo, a anomia também é uma espécie de revolta contra a numisma, quer dizer, impossibilidade de quantificar. Vamos dizer assim, olhando agora para nós e não para os argentinos, uma anomia que beira o carnavalesco, não? A grande farra, onde tudo pode. Um pouquinho do espírito carnavalesco que nós temos. Não? Me lembro quando eu era jovem que no carnaval você podia muita coisa que não podia fora do carnaval. Enfim, sei lá. Não? Mas essa ideia da anomia está muito ligada a esse, acho, ao quantificável. E ligado no sentido de uma espécie de revolta contra isso. Não? O espírito da anomia é um espírito de não me venha de novo com esses formalismos e com essas quantificações. Eu acho que tem muito disso. Não? E aí, sem dúvida, em termos conceituais, como eu propus, uma briga de mãe e filha. Não? O espírito da nação, a ideia de um espírito nacional, um modo de se perceber, isso tem a ver, em termos estruturais, tem a ver com Temis, com essa grande justiça. Ok, dói um pouco os ouvidos chamar isso de vingança. Não? Mas a raiz da vingança, infelizmente, está dentro, está nessa esfera, na esfera do rompimento sanguíneo, como eu tentei mostrar. Não? Se não quiser chamar de vingança, chame Temis, pode chamar. É mais suave. Não? Mas que tem a ver um pouco com isso, acho que tem. Ô Tércio, Vicente, diga. você me dá licença um minuto? Eu tinha te pedido para encaminhar esse livro meu para o Tércio, porque começamos esse livro, de certa maneira, juntos. Verdade. E foi aí que começou a nossa história. Ele chama O Ensino Jurídico no Brasil. Está na 4ª edição, a metade do livro foi minha tese de pós-doutoramento lá na UERJ, coincidentemente, Filosofia do Direito. Vou pedir você para entregar para ele. Claro. Muito obrigado. Bonito ficou. Ficou bonito. Está bonito. Muito obrigado. Bem. Professor Vicente, aqui sou eu. Posso fazer uma perguntinha rápida? Vou ser bem breve, mas já tendo ouvido toda a mesa tão ilustre, é impossível para mim não formular uma pergunta que eu iniciei aqui com o professor Tércio. Para mim ficou muito claro, professor, essa dicotomia entre a justiça como alvo ideal, a balança para na justiça, e a balança na vingança, ela não para nunca. E, inclusive, a questão procedimental. Eu, como professora de processo civil, como eu estava falando para o senhor, a vingança ela não vai respeitar o procedimento, ela vai ignorar o procedimento sempre. E aí eu pergunto para o senhor, pegando a ótica muito esclarecedora do professor Aurélio Vander, nesse direito existencial que bem nomeou o professor Aurélio Vander, o senhor
continua a entender, ou o senhor acredita na visão habermasiana, na visão de Habermas, das pretensões de validade, da situação ideal de fala, da teoria do agir comunicativo como suficiente para interpretar a justiça, ou diante da angústia do ser humano, do viver, do vivente, a única via capaz seria a hermenêutica para alcançar a justiça? Bom, independentemente da própria teoria do Habermas, quer dizer, sem entrar nessa seara, que é outra seara ainda, enfim, outra discussão, não? Eu gostaria de responder lembrando uma coisa que talvez seja curiosa e para a qual a gente não presta muito atenção quando olha a balança. Não? A balança da Dicke é tradicionalmente a balança de 2 pratos. Não? E você põe alguma coisa de um lado e alguma coisa do outro lado, mas os dois são pratos isonômicos. Não? Os 2 pratos são iguais, por assim dizer. O que vai variar é o que você põe de um lado por outro, até chegar ao equilíbrio. Tira um pouco, põe. Essa é a ideia tradicional da balança. Essa é provavelmente a balança da justiça que a gente olha dentro de um processo. Não, enfim, todo processo é construído com as suas fórmulas, as suas regras, as suas delimitações, a oportunidade que você dá a um, a oportunidade que você dá a outro, não? Enfim, de você estar sempre olhando para os 2 pratos da balança, certo? Certo. Há uns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, eu fui ver uma exposição, eu estava em Colônia, na Alemanha, eu fui ver uma exposição sobre utensílios romanos da época de Roma. Não? E aí eu olho e vejo numa vitrine, não? umas pedras. E embaixo não tinha uma explicação do que eram aquelas pedras. Eram pedras usadas naquela balança, a balança de feirante, que tem um prato só. Do outro lado tem um peso. Esse peso era uma pedra, que eu vi ali, cujo nome em latim é pondus. Daí vem ponderação, que não é você olhar a velha balança e tentar equilibrá-la. Não? É você ter o seu peso desse lado e com isso medir o resto. Que é muitas vezes o que fazem os ponderalistas, até no Supremo Tribunal Federal. Você pega o seu pondus e isso causa espécie. Não? Parece que aí, o jogo da interpretação, parece que você foge do equilíbrio de Dicke e coloca aí uma têmis escondida. Que a pessoa não conta, mas ela tem o seu pondus. E com isso ela julga. Tá bem? Tá. Muito obrigada. Bem, então, agradecendo essa magnífica contribuição que o professor Técio nos traz. Aliás, antes, quem é o Tiago? Tiago que mandou um bilhete para o professor Técio. Ele saiu, ele só deixou o bilhete. Mas é muito interessante, porque ele sugere algo que agora, com essa exposição do professor Técio sobre a vingança, sobre a relação da Têmis com a Dicke, ele sugere aqui um filme chamado Abril Despedaçado, que é um filme baseado na obra de um autor, do Camille Cadaret, que é exatamente isto, o que o professor Técio falou, numa região da Albânia, a sucessão da vingança em cima da vingança, a vingança que puxa a vingança, a morte que puxa a morte. Então, eu quero agradecer a presença de todos e espero nos encontrar no nosso próximo fórum. Muito obrigado.